Olá, meus irmãos de fé. Hoje estamos por gravar a nossa pergunta número 50 dessa nossa série que nós estamos fazendo. E hoje é a segunda pergunta sobre o tema da providência divina. A pergunta é a seguinte: que papel desempenha o ser humano na providência divina? Na própria pergunta, então, você já entende que o ser humano pode ter, aliás, pode não, tem um papel dentro desta perspectiva da providência divina. Vamos ver então que papel desempenha o ser humano, né? Cada um de nós, que papel desempenhamos dentro deste essa perspectiva mesmo, né? Da providência divina. Diz o catecismo: o aperfeiçoamento da criação pela providência divina não acontece acima e para além de nós. Deus convida-nos a colaborar no aperfeiçoamento da criação. Ou seja, Deus quer que nós participemos do seu concurso de um conjunto de coisas que Deus realiza pelo ser humano. Mas como entender isso? Nós entendemos do seguinte modo, segundo o catecismo sempre, né? O ser humano pode rejeitar a vontade de Deus, porém, é, é melhor se ele se tornar um instrumento do amor divino. Madre Teresa, a grande, né, ao meu modo de ver, né, aquela de Calcutá, na vida terrena esforçou-se por pensar assim: sou apenas um pequeno lápis na mão de nosso Senhor. Ele pode. Eu estou engasgado aqui, né? Não ligue não. Sou apenas um pequeno lápis na mão de nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis, e pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material que foi empregado para se fazer este desenho, mas aquele que os utilizou. Quando, de igual modo, Deus age em nós e através de nós, nunca deveríamos confundir o nosso pensamento, os nossos planos e atos com a ação de Deus. No fundo, ele não precisaria do nosso trabalho. Mesmo na ausência deste, nada lhe faltaria. Então, em pouquíssimas palavras, o que está sendo dito aqui? Que Deus trabalha com instrumentos humanos. Não é à toa que nós somos chamados o corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Agora, Deus, se não quisesse trabalhar com seres humanos, com a nossa participação, ele trabalharia tranquilamente, sem necessitar absolutamente de nada e nem de ninguém. Mas ele quer. Veja aí que há uma vontade de Deus pré-definida nisso. Deus quer que o ser humano participe na sua obra, na sua ação. E nós sabemos disso na própria Sagrada Escritura. Jesus Cristo, ele vem precisamente para nos dizer o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Ora, qual necessidade Deus tem de que pessoas saiam pelo mundo evangelizando? Nenhuma. Não existe a mínima necessidade. Mas ele quer. Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Então, Deus foi dando instruções. Deus, por meio do Filho, vai dando as suas instruções para a humanidade. E as primeiras palavras dessa resposta diz que o ser humano pode rejeitar a vontade de Deus ou pode aderir
a essa vontade de Deus. Se ele adere à vontade de Deus, então aquilo que Deus planejou, então começa a se desenvolver. E o planejamento de Deus faz com que vá se realizando na vida do mundo aquilo que nós chamamos de providência divina. Então aqui nós já colocamos um novo aspecto naquilo que nós começamos a compreender no vídeo anterior, né, na segunda-feira, que Deus tem um plano. Este plano, apesar das realidades que acontecem na vida do ser humano, Deus está sempre agindo. Seja numa situação negativa, seja numa situação positiva, e a postura do ser humano é de perguntar o que Deus está querendo transmitir com esta realidade, X ou Y. E a segunda coisa, nós aprendemos hoje que nós participamos desta providência divina. Deus providencia e muitas vezes providencia por mãos humanas. A parábola do bom samaritano nos mostra também isso. Deus agiu na vida, colocando, é claro que vocês sabem que é uma parábola ali, mas esse acontecimento ali de que passa um, passa outro, não se aproxima daquele que está ali jogado no meio da estrada, por onde era um lugar de passagem, onde foi acometido por assaltantes e etc. E vem um estrangeiro, um samaritano, e se aproxima dele, cuida das suas feridas, coloca vinho nas feridas, coloca azeite, cuida das suas necessidades e depois o leva para uma hospedaria, dá dinheiro para. Então, Deus faz uma ação direta a uma pessoa, mas por meio de uma outra, de um terceiro. Deus age por meio dos seus filhos, dos seus fiéis. Deus vai agindo, fazendo com que chegue a sua providência por mãos humanas. Alguns momentos Deus age diretamente, outras vezes ele faz isso por meio de. Neste caso aparece aí, né, na parábola do bom samaritano, uma reprodução daquilo que acontece diariamente nos hospitais, nas instituições de caridade e também em outros lugares afins, né? Lugares não necessariamente instituições fazem o bem, mas muitas outras pessoas no anonimato vão fazendo o bem que vem de Deus chegar ao seu destino, que é o ser humano necessitado. Se alguém pergunta quem é o meu próximo, aquela pessoa que está na minha frente, muitas vezes não é a pessoa que está na minha frente que é o meu próximo. Meu próximo pode ser aquela pessoa ali, pode ser uma outra que eu encontrei dentro do ônibus, ou sei lá por onde eu passei. Então são situações que me fazem enxergar aquele que é o meu próximo. Meu próximo não são as pessoas que estão fisicamente perto de mim, mas próximos são aquelas pessoas que estão necessitadas da minha ajuda, seja ela qual for. Em alguns momentos, as pessoas que precisam da minha ajuda se confundem com aquelas que fisicamente estão perto de mim, mas com a tecnologia hoje, como o WhatsApp, com as redes sociais, as pessoas se aproximam e manifestam a sua necessidade à distância. Então, você recebe uma mensagem, às vezes, como esses dias chegou dizendo, Dinoel, eu estou precisando de sua ajuda. E a pessoa precisava apenas de um conselho. Então, aquela pessoa, naquele momento, quando ela manifesta a sua necessidade, automaticamente Deus está dizendo para você, essa pessoa é a pessoa que está próxima a você. Ela é o seu próximo. E é a ela que você deve se desdobrar e ajudá-la. E assim por diante, né? Muitas vezes a pessoa pode bater a sua porta física aqui, ou pode manifestar a sua necessidade por meio de outros canais, né? Outros canais por onde vai passar a graça.
mas uma graça divina que vem por meio de simples instrumentos nas mãos de Deus. Essa é a nossa disposição que deve seguir no nosso itinerário pessoal, né? Nos dispor a sermos canais de Deus, sem pretensão, sem vaidade, simplesmente nos colocar e permitir que Deus possa utilizar estes instrumentos ineficazes que somos todos nós, mas que Deus sabe trabalhar com esses instrumentos que são, às vezes, ineficazes, que às vezes são inúteis, que às vezes são desobedientes, até às vezes que Deus trabalha conosco, né? Esse instrumento aí, muitas vezes bruto, muitas vezes sem nenhum tipo de noção, mas Deus sabe trabalhar. Bom, então esta é a reflexão do dia de hoje. A você que me acompanha nesse canal Irmãos de Fé, muito obrigado pela sua companhia. E se você ainda não é um inscrito, aproveite para se inscrever e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Até mais.